Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje nós iremos tratar aqui de um assunto bem diferente, que é comandos elétricos. Isso tem tudo a ver aí com a parte de montagem de painéis, de experiência na prática lá que vocês vão fazer na oficina. E eu coloquei uma frase aqui bem profunda, né, que diz aqui, ó: a teoria nos traz a certeza e a confiança, e a prática nos leva à perfeição. Aí eu coloquei a assinatura DAG. Ou seja, com a teoria, a gente consegue ter a certeza e a confiança de tudo e que a gente vai chegar a vários lugares aí que a gente pretende chegar. Mas a gente só vai chegar com perfeição se a gente praticar isso tudo que a gente está colocando em teoria. Seja ele na parte de estudos aí da escola, seja ele na parte pessoal. Então, tudo na prática aí que você aprimorar, que você repetir, fazer várias vezes, você vai chegar ao seu estágio de perfeição. Pessoal, o objetivo dessa aula aqui, ó, é identificar os componentes eletroeletrônicos de comandos elétricos e segurança. Vocês podem estar me perguntando assim: pô, professor, mas a gente não estava vendo motores ontem? A última coisa que a gente viu foi a parte de placas de identificação dos motores. Porém, essa parte de placas é uma parte que eu já introduzi bastante coisa, bastante conteúdo aí em vocês. Fica uma outra parte para vocês pesquisarem também, para a gente não perder tempo. Vocês vão responder aquele questionário que eu passei para vocês. E em seguida, vocês já se concentrem aqui na parte de comandos. Eu decidi fazer isso, alternar agora entre passar um período motores e outro período comandos. Por quê? Por conta do coronavírus. Eu não sei até quando vai essa pandemia aí do coronavírus. Mas eu só sei que isso vai afetar as nossas aulas, então não adianta eu ficar passando teorias e teorias lá de um monte de coisa de motores para vocês se vocês não conseguem pôr na prática. Então, se eu alternar entre a parte de comandos e a parte de máquinas, eu acredito que vocês vão ter um rendimento melhor, porque a gente vai começar a associar os dois. Então, por exemplo, a gente vai aprender sobre motores de indução trifásico. A gente já aprendeu, na verdade, sobre motores de indução trifásico. Agora a gente vai ver a parte de comandos para poder acionar esse motor. Aí mais para frente a gente vai ver o motor da Lander. Aí quando a gente vê o motor da Lander, a gente vai ver logo em seguida a parte de comando para acionar esse motor da Lander. E assim sucessivamente. Eu vou intercalando entre um motor e o comando que é para acionar esse motor. Tranquilo? Tranquilo. Os acionamentos aí, ó. Vamos começar com a parte de acionamentos. Existem dois tipos de acionamento: o acionamento convencional e o acionamento eletrônico. O convencional é conhecido como partidas convencionais de motores. Utilizam-se de dispositivos eletromecânicos para acionamento de partida do motor. Exemplo: esses dispositivos eletromecânicos são eles aí, ó, os contatores eletromecânicos, interruptores mecânicos. Aí eu coloquei o etc aí, mas existem as chaves de acionamento também, que entra nessa parte convencional. O acionamento eletrônico, eles são conhecidos como partidas eletrônicas de motores e utilizam-se de dispositivos eletrônicos que realizam o acionamento do motor. Esses dispositivos eletrônicos são os soft starters, inversores de frequência, etc. Essa parte de acionamento eletrônico vocês só vão ver no terceiro termo com o professor Henrique, geralmente é ele que pega essas matérias aí de acionamentos eletrônicos. Eu fico com a parte de montagem de painéis e ele pega a parte de acionamento eletrônico. E para esse semestre aqui, ó, nós vamos trabalhar bastante aqui a parte de acionamento convencional, que é por contatores ou chaves de acionamento. Sinceramente falando, vocês não vão ver o acionamento com as chaves porque não vai dar tempo. Porque essa parte de contatores aqui é uma parte bem complexa e requer aí um bom tempo de estudo, então não vai dar tempo de a gente ver toda a teoria, né, de contatores e inclusive das chaves e fazer os ensaios de todos. Mas eu quero enfatizar
na parte mais importante aí, que é dos contatores. Então, com os contatores, se vocês aprenderem a trabalhar com circuito de comandos e contatores, aí já estarei muito feliz. Como é que tem uma telinha bem na frente aqui? Aí, deixa eu movimentar ela para cá. Aí. Na parte de comandos, nós temos aí alguns dispositivos. Aí, eles são divididos em duas famílias. Nós temos os dispositivos de proteção para motores e os dispositivos de comando, sinalização e auxiliares. Os dispositivos de proteção para motores, eles são classificados em três. São os fusíveis, os relés térmicos e os disjuntores motores. Os dispositivos de comando, sinalização e auxiliares, eles já têm aqui uma família maior. Então, eles são constituídos aí de botoeiras e chaves manuais, contatores, relés temporizadores, relés protetores, sinalizadores visuais e sonoros. E nós temos também a parte de motores de indução, que são os monofásicos e trifásicos. E por fim aqui, ó, o número 4 e 5 é o acionamento eletrônico. Tudo isso que nós vimos aqui para trás, ele tanto faz parte do acionamento eletrônico, como também do convencional. Esse 4 e 5 ele é único e exclusivamente do acionamento eletrônico, que são o soft starter e inversores de frequência. Eu posso dar uma prévia aqui para vocês em alguns momentos, a fazer um comparativo com um circuito de comando e um circuito com partida eletrônica para vocês saberem a diferença dos dois. Vocês vão ver que essa parte de partida eletrônica, a tecnologia é bem melhor, é bem mais sofisticada do que o convencional. Então, eu posso estar passando por cima, assim, explanando de leve uma teoria aí para vocês saberem a diferença de um sistema de partida para o outro. Mas nada muito profundo, tá, gente? Porque quem vai ver isso mesmo com vocês é o professor Henrique, lá no terceiro termo. O que são os dispositivos de proteção? Os dispositivos de proteção têm como finalidade a proteção de equipamentos, circuitos eletroeletrônicos, máquinas e instalações elétricas, contra alterações de tensão, de alimentação e intensidade da corrente elétrica. Então, tudo, isso é uma conclusão geral. Tudo que nós chamamos de dispositivo de proteção, ele tem como finalidade proteger contra valores elevados aí de tensão ou de corrente que está sendo inserido lá no circuito elétrico. Ainda com os dispositivos de proteção, nós temos alguns deles aqui que eu vou começar a aprofundar. Um deles aqui, primeiro que eu vou citar, é o fusível. O que são os fusíveis? São dispositivos cuja principal característica é a proteção contra curto-circuito, aumento brusco da intensidade da corrente elétrica ocasionadas por falhas no sistema de energia ou operação máquina-operador. Já os relés são dispositivos projetados com a característica de proteger os equipamentos contra sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É o aumento da intensidade da corrente elétrica de forma gradual. Olha só, os fusíveis, eles protegem contra curto-circuito. Curto-circuito, ele tem um intervalo curto de pico de corrente. Já os relés térmicos, ele tem aqui, ó, a função de proteger contra a sobrecarga. A sobrecarga no motor, ele indica que é uma sobrecarga, é um aumento de corrente, um período longo de duração. Então, olha só a diferença principal dos dois aqui, ó. Fusíveis é o tempo curto de pico de corrente. Então, vou ter aqui uma corrente elevada num curto espaço de tempo aqui de duração. Os relés, eles vão proteger contra também um pico de corrente, só que num tempo aqui de duração maior que o dos fusíveis. Consequentemente, se esse tempo aqui de duração dos relés é maior, o pico de corrente dele, claro que não vai ser tão elevado quanto o pico de corrente aqui que os fusíveis suportam. Essa parte de fusíveis aqui, gente, também pode ser substituído pelos disjuntores termomagnéticos. Tanto faz eu utilizar um fusível
ou disjuntor termomagnético. Vocês lembram o que é um disjuntor termomagnético, não lembram? Sim. Então, os fusíveis e os disjuntores, eles têm a mesma característica de trabalho. Qual é a grande diferença do fusível para os disjuntores termomagnéticos? Alguém sabe responder? Alguém dá um chute? Nossa Senhora, ó, não sei. O disjuntor pode ser armado novamente e o fusível não? Aí, Patrick, é isso mesmo. O disjuntor, uma vez que ele desarma, você consegue armá-lo novamente. Fusível não. Se o fusível ele entrar em condição de desarme, ele vai queimar e você só vai conseguir colocar o sistema em funcionamento novamente se você colocar outro fusível novo no local. Mas o contrário não. O fusível ele é descartável, o disjuntor não, ele é reutilizável. Assim como também o relé térmico também é reutilizável. Não existe relé térmico descartável. Aqui, ó, dentro do dispositivo de proteção ainda, nós temos os disjuntores motores. Então, olha só, vou recapitular aqui, ó. Fusíveis ou disjuntores termomagnéticos, relés e os disjuntores motores. Nós temos três, certo? Três grupos aqui, ó. Esse terceiro grupo aqui, ó, que é do disjuntor motor, eles são dispositivos que agregam as duas características aqui, ó. Ele tanto vai proteger contra picos de corrente de curta duração, só que esses picos de corrente são os picos mais elevados, aqueles que tendem ao infinito, que é um curto-circuito, e também vai proteger contra sobrecargas de longa duração, que é o papel aqui do relé. Do relé. Quando a gente fala que é de sobrecarga de longa duração, ele protege aí contra aquecimentos, né, do sistema. Então, a gente costuma dizer que os disjuntores termomagnéticos e os fusíveis, eles têm uma proteção magnética. Os relés, os relé térmico e o disjuntor motor, ele também tem a proteção magnética, só que o relé térmico ele só vai ter a proteção térmica. A gente vai ver mais para frente lá como é que isso acontece. Mas coloquem isso na cabeça. Fusíveis, ele quando ele entra em condição de atuação, ele queima, você tem que descartar ele. O disjuntor motor, quando ele entra em condição de atuação, ele é ativado pela parte magnética do disjuntor. Por que a parte magnética? Porque a corrente eleva tanto, o pico é tão alto, que ele ativa um mecanismo interno dele de desarme só pela indução. Então, a indução magnética interna do disjuntor vai fazer com que ele desarme. Já o relé não. Desculpa. Já o relé não. O relé ele vai desarmar também pelo efeito térmico, é pela temperatura. Haverá uma dilatação de materiais interno no interior desse relé e fará o desarme aqui desse relé. O disjuntor motor ele vai ter as duas coisas, tanto o mecanismo para desarme magnético, como o mecanismo para desarme térmico. Esse aqui é uma revolução do nosso sistema de proteção. Dúvidas? Não. Então, bora. Os fusíveis aqui, ó, eles têm que obedecer essas normas aí, ó, 57636, que é a norma DIN, e a VDE 0636. São componentes cuja função principal é a proteção dos equipamentos e fiação. Ou, quando a gente fala fiação, a gente também pode inserir aí no meio os barramentos contra curto-circuito, atuando também como limitadores de corrente de curto-circuito. Então, sempre quando alguém perguntar para vocês para que serve os fusíveis, ou o que na real o fusível protege, então vocês vão ter que responder o seguinte: o fusível vai proteger a instalação, os cabos, ele não vai proteger as cargas ali, os equipamentos que estão conectados no sistema. Fusíveis e disjuntores termomagnéticos, os dois juntos ali, ó, vai proteger os cabos.
Aqui embaixo tem a classe funcional dos fusíveis, que é a IEC, utiliza a montagem aqui com 2 letras. Então, na codificação do fusível, a gente vai ver que o código, cada letrinha lá, cada número condiz a uma especificação técnica dele. A gente vai aprender rapidinho aqui como é que a gente interpreta essas coisas. Por exemplo, aqui, ó, os fusíveis que iniciam com a letra G na sua codificação, eles são de atuação para sobrecarga e curto, fusíveis de capacidade de interrupção em toda a faixa. Essa faixa que eles chamam aqui é porque eles possuem uma curva de desarme, uma curva de disparo. Então ele quer dizer o quê? Que ele tem a capacidade de interrupção, de desarme em todo o trajeto da curva de trabalho dele. Já ó, quando você inicia com a letra A atuação apenas para curto-circuito, fusíveis de capacidade de interrupção em faixa parcial. Então ele vai ter um limite da faixa dele que ele vai atuar. Outro limite ele já não vai garantir a precisão que ele garante lá de proteger contra X amperes. Se ele comprar um fusível de 10 amperes, se ele não estiver dentro da faixa de atuação dele, pode ser que ele não atue, não funcione conforme esperado. A segunda letra, porque há lá duas letras, né? Tem a primeira lá que é para a gente saber aqui, ó, em qual faixa que ele vai atuar, se é total ou se é parcial. E a segunda letra, ele vai indicar aqui, ó, denomina a categoria de utilização, ou seja, que tipo de equipamento o fusível irá proteger, que são elas. Então, olha só, se na segunda letra tiver a letra L ou G, ele vai proteger o quê? Cabos e linhas, proteção de uso geral. Então, essa sigla aqui, ó, L ou G, na segunda letrinha da codificação dele, vai proteger aqui, de forma geral, aí, as linhas e cabos do circuito. Já se tiver a letra M, ele vai proteger os equipamentos de manobra. Se tiver a letra R, ele vai proteger semicondutores. Se tiver a letra B, ele protege instalações de minas. E se tiver a letra TR, ele vai proteger transformadores. Os principais fusíveis utilizados no mercado é esse aqui, ó, com essa codificação. GL, uma barrinha aqui, GG. Fusível para proteção de cabos e uso geral. Atuação para sobrecarga e curto. Vai ter também aqui a letra AM e a AR. A letra AM é o fusível para proteção de motores e a AR fusível para proteção de semicondutores. Agora, falando mais um pouco aqui sobre as classificações dos fusíveis. Olha lá, quanto à velocidade de atuação. Então, os fusíveis eles podem ser classificados em ultra rápidos, que no inglês a gente chama de ultra fast action, e utilizados para a proteção de circuitos eletroeletrônicos, principalmente para a proteção de componentes semicondutores, onde pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo fazem o fusível atuar. Então, para circuitos sensíveis, plaquinhas eletrônicas que contenham controladores CIs, que contenham diodos, semicondutores lá, o interessante é que nós utilizemos aí o fusível ultra rápido, que ele não precisa esperar o valor da corrente subir até um nível esperado, por um tempo esperado para ele poder desarmar. Subiu, ele desarma. Saiu fora dos padrões de funcionamento, ele vai queimar e você só colocando um novo lá para poder fazer o sistema rodar de novo. Nós temos o ultra rápido, nós também temos aí os rápidos, que é o fast action, também utilizados para a proteção de circuitos com semicondutores, e sua atuação é rápida o suficiente para limitar o aumento da corrente num curto intervalo de tempo. Então esse aqui é para circuitos para circuitos eletrônicos que não requerem tanta proteção quanto o outro anterior. Esse fusível rápido aqui é o que nós utilizamos lá nas oficinas. Geralmente são aqueles de vidro, aqueles tubular de vidro que a gente usa nos equipamentos.
Aí vocês podem perguntar, mas professor, já vimos tantos equipamentos queimarem lá na oficina usando esses fusíveis, mas a questão é, geralmente a gente está num dilema lá com a compra de materiais do Senai, e geralmente a gente não consegue o valor exato da corrente lá do fusível para proteger o equipamento. A gente sempre acaba colocando um valor próximo. Então acontece que às vezes o aluno erra lá a instalação e ele acaba perdendo lá, acaba queimando o fusível. Aí tem aqui, ó. Tem fusíveis de ação normal, a atuação do fusível mediana tem como objetivo de proteção de circuito eletrônico e circuito elétrico, utilizado de forma mais geral, onde a proteção do circuito não necessite um tempo muito curto de atuação, utilizado normalmente em circuitos com baixa indutância. E tem aqui o fusível retardado, é o Time Delay Action. São fusíveis de atuação lenta utilizados para a proteção de circuitos elétricos e tem como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas. Exemplo, motor. Esta característica permite que o fusível não atue no pico de corrente provocado pela partida do motor. Então, para nós aí que trabalhamos com máquinas elétricas, o fusível mais utilizado é o fusível retardado. Tem alguém que usa fusível retardado na empresa lá? Vocês nunca repararam? Nem vou pra empresa. Triste. A empresa deu recesso para todo mundo, né? No turno, os caras mandam operar, professor, não fazer manutenção. Aí sim. É osso, professor, é osso. Mas a gente precisa do fusível retardado porque as máquinas elétricas, em especial os motores, conforme a gente já sabe, na partida elas possuem uma corrente de pico. E essa corrente de pico geralmente acaba desarmando os disjuntores que são muito sensíveis, ou seja, que eles são muito rápidos no desarme. Aí, para as máquinas elétricas é interessante utilizar os fusíveis retardados aí para a gente não acontecer uma queima constante de fusíveis. Tá aí uma foto deles. Então, nós temos aqui um fusível de vidro. Esse aqui, ó, tá na categoria dos rápidos e ultra rápido. Esse outro aqui, ó, de cartucho. Eu já vi também de rápido, ele sendo rápido e ultra rápido. Esse aqui, ó, o tipo de AZED. É que esse D aqui eu não falei para vocês. Esse D significa que ele é da família dos diazeds. É um tipo de fusível aí. Esse diazed geralmente ele é retardado. Aqui o fusível automotivo. Esse aqui é o fusível NH. O NH ele tem uma curva bem semelhante de funcionamento do diazed. A diferença do NH para o diazed, primeiro vocês estão vendo que é a forma construtiva, né? Que o diazed ele parece uma garrafinha. O NH ele parece um cartucho. E a segunda diferença é que o NH ele suporta valores maiores de corrente. Chega um certo limite aqui, ó, que o diazed já não consegue, já não tem mais aplicação, ele não consegue atender a corrente que pede, aí somente os NH. Aí tem os elos fusíveis, que é para circuitos aí, que é para circuitos eletrônicos, tem a chave seccionadora de alta tensão. Essa chave aqui vocês veem nas ruas. Se vocês olharem para os postes lá, vocês vão reparar que um deles vai ter uma chave dessa aqui, ó. E fusível para média tensão, isso aqui geralmente tem em subestações, cabines primárias aí, que trabalham com altas tensões. Olha lá, isso aqui já vem até retratar o que eu acabei de falar. Os fusíveis, olha só. Deixa eu baixar aqui. Para os acionamentos de motores, principalmente utilizamos os diodos tipo D. Diodos? Está errado aqui. Utilizamos os fusíveis. Depois vocês corrigem aqui, tá? Então, utilizamos os fusíveis do tipo D e NH. É recomendável utilizar o fusível tipo D para até 63 amperes.
E acima deste valor, fusível NH por questões econômicas. O fusível tipo D, ó, o tipo D aqui, ó, ele quer dizer que é o tipo de azed, podem ser de ação rápida ou retardada. São construídos para valores de, no máximo, 200 amperes. Eu, particularmente falando, nunca vi na minha vida um fusível de azed de 200 amperes. Isso deve ser gigante. Eu acho que, porque assim, quando chega a mais de 20, 30 amperes, ele já recomenda comprar o NH. A capacidade de ruptura dele é de 70 kA com a tensão de 500 volts. Então isso é a corrente de curto-circuito, tá, gente? Não confundam lá com a corrente de trabalho. E 70 kA é no momento do pico, ele consegue romper o ligamento. Até, isso, com a corrente, ele pode chegar até 70 kA sem que haja um dano maior no painel. Ou seja, ele só vai apenas romper o ligamento, exercer o trabalho dele, mesmo que circule uma corrente altíssima lá de curto-circuito. Pode ser de 10, 15, 20, 30, até 70 kA. Ele vai estar suportando e fazendo o trabalho dele sem que haja aí danos no material, uma possível trinca, rachadura ou explosão até, devido ao componente estar sendo submetido a uma corrente muito alta. Aqui estão as partes aqui do fusível de azed. Então nós temos a tampa, que ela vai proteger aí o fusível. O fusível propriamente dito. E nós temos aqui, ó, o parafuso de ajuste. Esse parafuso de ajuste é um parafuso de segurança. Ele é parafusado aqui, ó, na parte interna dessa base aqui, ó. Tá vendo que essa base aqui tem o local onde o fusível entra aqui, ó. Ele vai entrar com essa cabecinha mais fina para baixo, o fusível. Esse anel de ajuste ele vai ser colocado antes de ser colocado o fusível lá dentro. E qual é a ideia dele? Ele vai ter um orifício aqui, ó, que ele vai limitar o valor do fusível que vai ser colocado na base. Então, por exemplo, se eu comprar um parafuso de ajuste que ele só caiba a cabecinha do fusível aqui, ó, até no máximo 16 amperes, se eu vier com um fusível maior, onde a cabecinha dele de contato aqui, ó, por exemplo, pega um fusível de 25 amperes, onde aqui, ó, a área dessa cabecinha dele aqui é maior, ele não vai conseguir entrar aqui no orifício do parafuso de ajuste e ele não consegue encaixar. Você não vai conseguir fazer o sistema funcionar por causa do parafuso de ajuste que vai estar limitando. Então, você só vai conseguir colocar um fusível até o valor máximo desse parafuso de ajuste. Se você quiser colocar um outro fusível de valor maior, você também tem que efetuar a troca aqui do parafuso. Aí nós temos esse anel de proteção, que é para proteger essa parte externa aqui, ó, da rosca, para que vocês não levem um choque. E ele montado, ele fica assim, e essa aqui é a vista explodida dele, ó. Primeiro vem a base, depois vem um anel de proteção. Não, desculpa, aqui vem um parafuso de ajuste, tá? Na parte interna da base. Depois o anel de proteção aqui que vai ficar na parte externa da rosca. O fusível ele vai entrar no meio de tudo isso aí e a tampa para poder proteger o fusível e deixar ele no lugar. Ele também pode ficar montado assim, com esse suporte aqui, com essa caixinha para proteger a cerâmica dele para que não venha se danificar. E nós temos também aqui, ó, a chave para parafuso de ajuste. Essa aqui é uma chave que a gente utiliza para ou inserir o parafuso de ajuste ou retirá-lo lá de dentro da base. Porque ele é um componente bem complicadinho de você inserir ou retirar ele de dentro da base. Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tô indo rápido? Não. Tá tranquilo? Boa. Tá Ó, tudo na paz. eu vou fazer aquele esqueminha lá de desconectar. Vou pedir para vocês desconectarem também. Aí eu vou conectar novamente. Isso é até interessante que a gente dividir em 2 vídeos. Aí eu vou mandar um outro link para vocês entrarem na live novamente, tá ok? Tá ok.
Beleza. Até daqui a pouco.